437, thank you. That'll be good. You can taxi up too, but hold short of the taxiway if you would. Then I'll get your bonus as soon as I can. Okay, we'll taxi up, we'll hold short of, Thank you very much. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Laerte Gouveia. Bem-vindos a mais um Air Sports, a nossa revista eletrônica. Eu vou começar pedindo que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seu comentário após assistir o vídeo e compartilhem com os amigos. No programa de hoje, eu vou entrevistar o meu amigo Vadico. Vadico é o maior narrador de show aéreo que já teve no Brasil. Todos os grandes shows aéreos, todos os grandes eventos de aviação, é o Vadico que narra. Ele é quem tem a melhor experiência nisso e a melhor estrutura para fazer isso. Agora, Vadico, como é que é o nome do Vadico? A gente só conhece o Vadico. Quem que é o Vadico? Boa pergunta, Gova. Seja bem-vindo. É um prazer estar com a sua audiência, né? As pessoas que te seguem. Essa pergunta é bem legal. Eu tenho, na verdade, 2 nomes e 2 sobrenomes. Oswaldo Gonçalo Nogueira Ramos. Surpresa, hein? Então, maravilha. Então nós vamos bater um papo aqui com o Oswaldo, que ninguém conhece o Oswaldo, a gente só conhece o Vadico. Mas antes, vamos rodar um comercial do nosso patrocinador aí, depois a gente vai entrevistar o Oswaldo, que ninguém conhece, o Vadico. Boa. skyclassics.com.br. Bom, Vadico, conta pra gente o começo. Vamos lá no começo. Como é que você virou narrador de show aéreo? Essa história é interessante, é um pouco longa, afinal de contas já tem muito tempo, mas... Nós temos 30 minutos de programa. Então, isso aí começou no aeromodelismo. Eu saí da vida militar, pedi para sair e eu queria ser músico. Tanto é que estudei música, toquei você banda, é bom, você toca toquei bem. banda, fiz um monte de coisa assim, tive estúdio e tal, e aí tinha equipamento. Comecei, depois de um tempo, eu vou fazer um resumão aqui assim, e comecei a voar aeromodelo. Mas eu sempre fui um péssimo piloto. É verdade. E eu falei, mas eu gostava do ambiente, sempre gostei do ambiente de aviação. Eu tenho um pedaço da minha história, da minha infância, na cidade de Botucatu, convivendo com o velho Neiva, ali na fábrica da Neiva. Eu ia de Monareta. Que privilégio, hein? Conhecer o Neiva. Eu conheci o Neiva e reencontrei o Neiva aqui em Itu, antes do advento do Museu da TAM, tá? Do Asas de um Sonho, né? Mas isso é uma outra história. E eu comecei a voar modelo, aquela coisa, eu sempre gostei do ambiente de aviação. E foi. Uma vez tive uma festa de aviação, de aeromodelos em Cerquilho, que é uma cidade próxima aqui de Tietê. E o pessoal, vamos fazer um encontro, vamos reunir o pessoal e vai vir gente para assistir. Isso faz muito tempo. Eu falei, o som eu coloco, eu tinha o som. Já tinha o Dino. Já tinha o Dino? Já tinha, já. Dino é o ônibus do Vadico, que é um motorhome super equipado para show aéreo. Ele tem todo o equipamento de som, de tudo aí dentro. A casa e o transporte de equipamento. Mas é impressionante, vocês não imaginam o que ele tem de equipamento aqui dentro. Sai de coisa daí. Aí eu fui com o Dino, montei o equipamento lá e começou a fé. Aí os caras estavam usando o microfone, eu estava brincando de voar, né? Usando o microfone para gozar os amigos, fazer brincadeiras e coisas, mas nada que levasse conhecimento para o pessoal que estava assistindo ali. E o pessoal querendo saber, perguntava, algumas pessoas que eu conhecia, Vadico, por que é aquilo ali?
Falei, pera um pouco aí, eu vou mal pra burro. Eu falei, eu vou dar aqui o microfone que eu vou começar a falar. Sempre tive facilidade com isso, cantava, tocava. Comecei a falar e explicar, resultado, não me deixaram mais voar. Não, você termina o evento fazendo isso aí, depois outro dia você voa com a gente. Aí nesse dia você já virou narrador oficial. Já foi. Aí teve uma outra festa aqui em Tietê, da outra vez, no aeroclube aqui de Tietê, e aí veio uma aviação já tripulada, tinha um pouco de aeromodelo também, e quem estava presente também, o Riqueri, veio para fazer um voo, e ali começou inclusive a nossa amizade e tal, e a coisa começou por aí. Depois de um tempo, eu senti a necessidade desse apoio, sabe? Dessa conversa boa, de transformar aquele mundo cheio de dificuldade que as pessoas olham, acho que aquilo é só pra gente rico, e que não sei o que e tal, cheio de dificuldade. Falei, não é, isso aí é uma coisa que tem que ir atrás e tal. Comecei por aí. Fui atrás do Riqueri, coitado do Riqueri. E um show aéreo sem a narração, fica um negócio vazio, não tem graça nenhuma. A narração no show aéreo dá vida pro show aéreo, né? E como você falou, o cara que está lá apreciando o espetáculo, ele fica querendo saber as informações, quem está voando, que avião é aquele, né? Então é um narrador que dá vida ao show aéreo. Isso foi que ano? Rapaz, isso foi a Aerosport não, a festa do Décio nasceu em Sorocaba em 95, você já estava no circo aéreo, né, voando com o Edo. Eu comecei ali 3 anos antes no modelismo. Foi 95, 94, 93, 92, final de 91, 92, até hoje. Então, por pouco que você não narrou os eventos da Aerosport. Eu fui. Você foi no... Em Jundiaí. Em Jundiaí. Lembra que estava a acrobática? Sim. E vou contar uma aqui. No programa passado nosso, nós mostramos uma cena onde tinham as 3 esquadrilhas voando juntas. E quem liderou isso aí foi o Negão, não foi? O Beat, exatamente. Foi o Negão. Exatamente. É um quadrinho do Negão. Essa é antiga, hein? E lá atrás, na fileira... Foi 95 isso, 96. Tava o Lídio e o Riqueri voando isolado. Isolado nas aulas. Olha, eu não vi o programa ainda, porque estou correndo atrás de manutenção do Dino e coisa, e eu não vi ainda, mas assisto, com certeza vou ver. Já assisti às outras séries, esses dias estava olhando sobre os 50 anos da Fumaça e as outras séries que você fez. Parabéns, inclusive, é a hora de falar do programa que você fez explicando o que é um voo em formatura. Aquilo ali, aquilo é um diamante, cara. Aquilo vale muita coisa, porque tem gente que acha que não, é só juntar a galera e cada um se cuida e... Bom, então... Tem que ter muito critério e disciplina. Exatamente. Até uma explicação muito legal, você usou muito bem o dispositivo de desenhos e maquetes e tal. Falei, olha, parabéns, foi muito legal. Então a história do Vadico narrador, ela vem daí, sabe? E nesse período, teve um período bem grande de aprendizado, e aprendizado mesmo, porque eu fui arrumar uns professores chatos, cara. Os caras que me cobravam. Você quer? Eu quero. Então é assim. Começou com o Riqueri me ensinando coisa. A Acro tinha recém recebido o Super Decathlon. Esses aviões estavam sendo montados lá em Sorocaba. Eu comecei a acompanhar toda essa história. Depois da primeira festa do Décio em Sorocaba, eu conheci o Edo, que eu não conhecia. Fui apresentado ao Edo pelo Riqueri, depois pelo Décio Correia, e foi, a história andou. Eu fui convidado pelo Edo a participar do circo. E aí começa uma história muito bacana. O Vadico integrou o circo aéreo com a gente, foi nosso narrador oficial por muitos anos, né? Foi muito bom, período... Fez as excursões para o Nordeste com a gente. Muito legal, muito legal. Voei T6 eu voei muito, BTB muito mais. Sentado numa geladeira de coisa com água, os paraquedistas, e eu costumava dizer, eu falava, se der uma M aqui, o último paraquedista não sai sozinho aqui não.
Era um clima muito legal, né? Não, as nossas viagens foram inesquecíveis, né? Eram maravilhosas. Eu posso contar uma coisa? Pode contar tudo. Nós estávamos em Salvador, na base aérea de Salvador, e eram 2 dias inativos, né, que a gente ficou lá. Para quem não sabe, o Gouveia é nascido na Bahia, tá? Ele tem essa cara de europeu, assim, mas ele é baiano. E estamos lá. Soteropolitano, nascido em Salvador. E dentro da base tem um hotel de trânsito, tinha piscina, aquela coisa toda. Eu fui dar uma olhada num avião de patrulha que tem lá, que na verdade é um Eletra, né? Todo arrumado para patrulha e conversando e tal. Voltei pro hotel de trânsito, o pessoal, o paraquedista, todo mundo junto, resolveram jogar aquele vôlei de piscina lá. E tava todo mundo lá na água, brincando e coisa, o Edo, a Mônica, os paraquedistas, aquela coisa toda, o Edson Careca, que é um figura e a gente não pode ficar muito tempo juntos, senão... E daqui a pouco esse cara falou, um sol de rachar, falou, galera, vamos terminar logo essa partida, porque daqui a pouco vai chover. Falou, peraí, Gouveia, mas como vai chover? O céu tá azul. Eu falei, não, vai chover. Ele falou assim, daqui a pouquinho já vai chover. Ninguém deu muita atenção porque o Gouveia falou, mas não deu meia hora, 40 minutos, caiu um mundo lá de água. Então, uma história, é coisas que a gente não esquece, lembranças de aprendizado, né? O meu aprendizado na aviação, a maior parte dele foi no pé do hangar, nas conversas de final de dia. Li muito, leio até hoje. E a convivência com essas pessoas que fizeram parte, fazem parte da minha história, deu nesse resultado. Vadico, eu recentemente falei que eu ia começar a entrevistar algumas pessoas que participaram da história do circo para contar algumas histórias. Você já acabou de contar uma aí. O Vadico ficou... Quantos anos você ficou com a gente no circo? Ai, Gova, eu entrei quando o circo já estava em Campinas. Mas você ficou uns 8 anos. Uns 8 anos, né? 8 para 9 anos, né? Já foi tempo, depois foi... Entrou para a família. Foi, depois foi para a Oi, né? Mudou, foi para a Oi, continuei. Aí eu já tinha uma carreira solo, vamos chamar assim, mas sempre na ala do circo. A prioridade minha sempre foi a esquadrilha de Itemeia e o circo. E daí foi... Então, como o Vadico acabou entrando para a família, ele teve muitas aventuras com a gente. Então, me conta aí as que mais marcaram, Vadico, aquelas que você vai lembrar para sempre com carinho. Um conselho do Carlos Edo no começo, já, quando eu fui pela primeira vez para a AFA, levado pela mão, né, pelo Carlos Edo, por vocês, na verdade, e cheguei lá, uma responsa muito grande, muito mesmo. Olhei pro Edo e falei assim, a gente tratava ele às vezes de Cali, né, cachorrão, que era coisa nossa ali. Eu falei, e aí, Cali? Ele falou para mim assim, vou te dizer um segredo. Eu falei, então fale porque eu tô precisando. Ele falou para mim, o que você não sabe, você não comenta. Fale aquilo que você sabe. E fale com certeza. Aquilo que você sabe vai sair bem. E procure ser o mais natural possível, que é isso que a gente está precisando. O circo aéreo, ele é simples. E é bonito porque é simples. Isso marcou para mim muito, muito mesmo. E até hoje você faz o show da Academia da Força Aérea, sim, né? Os portões abertos da Academia. Até hoje. Já tem, eu fiz fiz antes dos 50 anos da fumaça, aí eu narrei os 50 anos da fumaça, 60, e agora, recentemente, o fechamento de um quadrinho fantástico, 70 anos da fumaça, com uma live que eu quero até agradecer o pessoal da fumaça, que me trataram assim, eu sempre fui muito bem tratado lá, muito, muito bem recebido, e dessa vez eu senti um reconhecimento pela minha história, assim, sabe? Uma coisa que foi muito bacana. E eu pude ficar à vontade, sempre fiquei, mas dessa vez dentro da live deles, live dos caras, e os caras me perguntando as coisas, Vadir, como que era lá nessa época? E eu tenho argumento porque eu vivi. Então foi muito legal. É coisas que
não vou me esquecer, né? E faz parte dessa sequência, desse currículo aí de história. Agora, você pediu para contar uma história? Deixa eu só abrir um parênteses aqui antes, que esse ano nós fizemos o JAB, os Jogos Aéreos Brasileiros. E eu marquei a data em função do Vadico, porque ele estava com a agenda cheia. E eu, para marcar a data dos Jogos Aéreos, eu marquei em função do Vadico. Obrigado. Falei, Vadico, qual é a data que você tem livre que eu vou marcar os Jogos Aéreos? Porque sem o Vadico não tem show aéreo, pô. Tinha que ter o Vadico. Agora pode continuar. Então, isso aí foi... Na verdade, eu não faço nada sozinho. Tenho que lembrar isso. Hoje a história é assim, a Fabisa cuida de agenda, cuida da web rádio, que é bem legal, se eu posso falar aqui da web rádio Frequência Livre. É rádio. A ideia é rádio. Eu uso até uma brincadeira do Zé Bétio de antigamente. Encosta o seu cabelo aí no rádio que eu vou soprar o seu cabelo. É umas brincadeiras, é coisa de rádio, eu gosto de rádio. E a Fabisa cuida de tudo isso e fomos para os jogos. O Vadico faz uma seleção de música incrível. Durante os shows, ele coloca uma seleção de música. No final dos shows aéreos, um monte de gente pedir para ele para gravar a seleção dele no pendrive, que fica todo mundo maravilhado com a escolha que ele faz de música. Hoje está tudo lá na web rádio, que a produtora, a Fabisa, botou tudo lá e está bem legal. Eu vou contar uma história aqui, que ela é engraçada, porém juntou um monte de fatos interessantes e engraçados nisso. Em João Pessoa, 500 anos do Brasil, te lembra? E a gente tava em João Pessoa, os Temeia, o Beat, não sei o quê, fazendo o circuito do Nordeste junto com a Fumaça. O comandante da Fumaça era o Macri. Inclusive ele num vídeo que você colocou lá nos filmes, lá tem ele numa passagem com a Fumaça, em uma conversa dele. João Pessoa, você decola para o mar. Nesse dia, a gente ia, não lembro qual a próxima cidade que a gente ia, nas festividades de 500 anos do Brasil. O vento mudou e nós tivemos que decolar ao contrário, o Beat carregado, como sempre, né? E os Temeias decolaram primeiro e ficaram orbitando. E o Carlos Zedo, eu sempre estava lá atrás, perto da porta, usando o fone do cara que coordena a posição de salto. Eu punho o fone e ouvindo a fonia e tal. Eu escutei o Edo falando com o Negão, Marcelo, comandante. E na direita dele estava o Saez. O Edo falou assim, Negão, mete máquina... Porque virou, nós íamos sair pro lado da cidade e no fim tinha um muro. Tem um morrote lá também do prolongamento da cabeceira. Bom, saímos pro lado do muro. Quer saber o nome do vereador que estava escrito no muro ou não? Vereador Alcir. Todo mundo dentro do Beat e o Beat não saía. Fernandinho, a caixa de ferramenta do Fernandinho, pesava uns 4 paraquedistas mais ou menos. Mais os paraquedistas, equipamento, eu, mais a minha maleta de equipamento. O Negão olhou para trás e falou assim, todo mundo para frente, mas foi 2 segundos, colou todo mundo lá na frente. O Beat decolou e saiu fazendo uma curva, passar o morrote assim, e aqui tinha um prédio, ele livrou, estava tranquilo. Mas assim, saiu... Eu vi a mulher lavando o prato. Essa história foi contada várias vezes, né? A mulher lavando o prato de boa, assim, ela olhou assim, ela vai diminuindo, assim. E o Beat vai passando. É uma das coisas, tem muita coisa, tem as imitações do Barão. Essas são ótimas. Do Vicker, o nosso making off dessa missão é fantástico. É isso. E Vadico, aí fora do circuito do circo aéreo, você também tem muita história, né? Quais são os shows que mais te marcaram, assim, os shows mais importantes da tua carreira, vamos dizer assim? Tem muita coisa importante no circuito de aviação e no circuito de modelismo do Brasil. A gente tem que ser justo e claro... de modelismo, eu fiz um campeonato brasileiro que você estava lá há muito tempo. Era o modelismo, as edições do maior evento de aeromodelismo da América Latina, eu fiz ele por consecutivo
mais de 25 anos. Né? Esse de Gaspar, que eu fiz a demonstração, você estava lá. É esse. Eu fiz um toque arremetido. Isso, toque arremeto na pista de aeromodelo com T6. Para quem já posou... As edições do Giant de Itu, que também é um evento de aeromodelismo também. Fantástico, infelizmente acabou. É aqui na cidade de Itu, próximo aqui. Até hoje o aeromodelismo em Itu é muito forte. É muito forte. Esses eventos eram coordenados pelo Celso Desante, que era o presidente, até hoje está voando lá, hoje é aviador também. Todas as edições do Broa Fly-In eu fiz, as edições todas da Aerosport, que nasceu como Aerosport, depois se tornou Expo Aero Brasil, começou em Sorocaba, passou por Araras, que foi a fase de ouro da Expo Aero Brasil, depois foi para Maringá, e depois ela mudou de atividade, hoje é uma feira de negócio, passou por São José também. E as edições e eventos militares que envolvem o circuito militar, o PAMA de São Paulo, Canoas... Na verdade, deixa eu fazer uma correção aqui. A Aerosport, o Airsport, começou como Skydive Airsport, que era o nome da revista, lembra? Eu fazia no Campo de Marte. Depois eu fiz em Jundiaí, e aí depois o Décio continuou com o nome de Aerosport. Isso. E eu fiz a de Jundiaí, esse evento era seu. E tava a acrobática, o Riquelme, e o Dino foi lá. O Hernani era menino, cara. O Hernani era um garoto. O Hernani era menino, era junto com os mecânicos, com o Scaramucci, com o Fernandinho, enfim, com os caras da acrobática. O olho dele, eu já escrevi isso. O olho dele brilhava quando via, ele era doido por causa de avião. Olha o resultado no que deu. E todos os eventos do circuito militar, começando por Canoas até Pirassununga, passando pelo Rio, Musal, enfim, tudo isso. São 30 e poucos anos contando com o período de aeromodelismo, 35. O Brasil, o Gouveia, e você bem sabe disso, porque você escreve sobre aviação no Brasil, não é de hoje. Eu me lembro quando você fez aquela matéria que você voou supersônico, e a gente se encontrou numa da atividade do circo, num momento de demonstração aérea, e eu ainda dentro das fraldas, eu fui perguntar para você, eu falei, Gova, como é voar supersônico? Você pode passar para mim? Eu tinha muita curiosidade, tem até hoje. Falou, Vadico, não dá para descrever isso. Você faz o seguinte, pensa o seguinte, um banheiro bem longo, molhado, e você dá um pisão num sabonete, que já está andando, para ele aumentar a velocidade. Falei, tá, foi uma forma de raciocínio para eu entender as coisas. Sobre o paraquedismo, lá tem paraquedista também, muita coisa você me ensinou, o Edo, a Mônica. Então, nesse tempo todo, nessa roda aí, ó, que está girando já tem muitos anos, foram adquiridos, o conhecimento veio através do trabalho, da lida, do dia a dia, comunicação. Eu venho da comunicação. Mas tudo na aviação é assim, é hora de voo. Tem que estar no meio, tem que estar praticando. Eu já tinha um pouco de experiência do Exército, vim na comunicação, que é MP 11074, eu sabia mexer com rádio, essas coisas, mas fui lapidado dentro da aviação e, como eu disse no início, arrumei uns professores muito chatos, os caras cobravam muito e com razão, porque eu não podia estar lá falando besteira, ia complicar tudo. Hein? Então eu tenho aqui a agradecer tudo isso que aconteceu e agradecer muito porque os meus amigos, né, os meus melhores amigos, hoje são meus amigos da aviação e estão sempre por perto. Pode demorar o tempo que for, os caras estão sempre por perto. Girou, mexeu, tem alguém na fonia. Então é assim, e pode ficar tempo sem se ver, quando se encontra, parece que foi ontem, e você se encontra aqui, depois vai encontrar lá no fim do mundo, lá não sei aonde, na Argentina, aonde for. Oh, e aí, tudo parece que foi ali. Então, a aviação desportiva tem isso, é uma grande família, né? Todo mundo se encontra, a gente está sempre junto em festas, em eventos, voando junto, né? E o Vadico faz parte dessa grande família. Agora, Vadico, você vai fazer um grande show aí agora em fevereiro, você me falou, né? Está em Embraer. Fiz já esse ano de 2022, ano passado, final do ano passado. Esse evento é um evento mundial. A Embraer hoje é
uma referência. Terceira maior fabricante de aviões, um orgulho nacional. É um orgulho, isso mesmo. O Osiris é um monstro de figura. O conhecimento do Osiris é... E eu conheço o Osiris... Você acredita que eu conheci o Coronel Osiris Silva no aeromodelismo? É mesmo? Sério, cara. Conheci ele no aeromodelismo, ele foi fazer uma palestra e depois já tinha um pouco da história dele, acabei conversando com ele, ficamos amigos e tudo, e me chamam pelo nome se me encontrar. Nas festas da Expo Aero, toda vez, Armando Nogueira. Armando Nogueira, saudoso Armando, adorava lá. O Armando chegava em Araras, onde ele fosse, que ele vinha com aquele anfíbio dele, um Cimax, né? Se eu não estou falando bobagem aqui. Acho que era um Cimax. E pousava. Ele teve vários Ele aviões. teve vários, mas às vezes vinha com outros equipamentos, voava, pousava, ia visitar a feira, depois ia lá falar um oi para mim. Esse conhecimento todo adquirido e falando, eu estava falando da Embraer, a Embraer é uma referência para todos nós. E convidado pela Embraer para narrar aqui no Brasil um evento que tem a sua edição mundial e vai acontecer simultaneamente nas 3 unidades aqui no Brasil. São José dos Campos, né? Botucatu e Gavião Peixoto. É um mega evento da Embraer. E tem lá o Esquadrão Embraer. E esse evento é fechado para a família Embraer. Obviamente que tem os convidados, investidores e empresas que participam. Então, esse ano estava previsto aí o evento para final deste ano, mas a diretoria da Embraer resolve esperar mais um pouquinho e colocar o evento para fevereiro, no dia 11. Ano passado, no final do ano, tinha lá os E-Jets, que orgulho ver aquilo voando, é fantástico. Os jatos executivos, os Phenons, né? O 100, o 300, a série Hoje Vegas. tem uma linha fantástica. O A29 virando cambalhota lá, sobre a regência dos pilotos de ensaio da Embraer. Mais de 2 anos, se você quiser comprar um jato executivo da Embraer, de espera. Tá nessa hoje? Agora, Vadico, vamos falar um pouco do Dino agora. É importante a gente falar do Dino. O Dino, como o Vadico falou, o acompanha desde o início da carreira. Desde o início. E você, eu lembro pelo menos de 2 reformas grandes que você fez no Dino. E agora o Dino está precisando de mais uma. O que você vai fazer agora no Dino? Então vamos começar aqui pelo começo. O Dino, ele era um ônibus normal. Eu comprei, o ano dele de fabricação é 75. Ele já é um senhor e muito respeitado. É um cruzador de longo alcance, como eu digo. O Dino, ele tá na história como o que eu tenho que fazer. Eu tinha que levar meus equipamentos e ter um lugar para morar e morar no aeroporto. A ideia era essa. Foi o que aconteceu. Além disso, depois, virou a casa de muitos. Tá? Porque nego chegava, pousava um avião, tem lugar que tem apoio, mas tem lugar que não tinha nada. Hoje ainda tem alguma coisa, né? A maioria de eventos aí tem apoio, tem sala para piloto, dá para guardar as coisas e tal. Então, antigamente, lá naquela época onde começou tudo isso, 90, 91, 94, depois eu fui para Acro. Tinha cidade que não tinha nem hotel que a gente fazia. Não tinha nada, então os caras iam com o avião, iam, sabe, na garra, na coragem, justamente para aprender. A acrobacia moderna estava chegando no Brasil. E o Dino se tornou um ponto de apoio de muitos. Os caras, não, vamos que chega lá, tem um lugar para a gente pôr as coisas, guardar. Quantas e quantas vezes ficou abrigado aqui, paraquedas que vinham excedência, né, que às vezes o avião vinha com 2 pessoas. Equipamento, documento, material de piloto, fones, comida, um monte de coisa. O Dino tinha geladeira, tudo rudimentar, não tinha. Não, o Dino sempre foi um equipamento de apoio de show aéreo, né? Aí eu fui juntando coisas, né? Rádio, o Tigrão me deu um rádio, infelizmente foi embora já o Tigrão, o Augusto Pagliatti, o Del, o Riquieri, Fernando Paz de Barros me ajudava com alguma coisa em termos de equipamentos, cada um dava uma coisa. Ó, tem isso aqui lá que serve pra gente, guarda aí. E a hora que vinha, montava o circo para os campeonatos de acrobacia, tava tudo aqui. Pranchetas, um monte de coisinha. Hoje de estrutura básica o Dino tem tudo, mas o que você vai fazer agora nessa reforma? Que eu quero que você fale dessa reforma, porque o Vadico está precisando de uma força para ele fazer essa reforma. Então depois você vai passar para o pessoal aí o Pix, para que
pessoal possa ajudar, né, nessa reforma. Afinal, esse é um apoio que a gente usa muito nos shows aéreos, todos nós usamos. Então, vamos dar uma força pro Vadico aí. Bom, eu tenho que ser justo aqui, né? Vocês estão vendo aqui atrás da gente o Dino com essa pintura maravilhosa e linda. Agradecer o pessoal do Rio de Janeiro, ao Crazy, uma equipe de aeromodelistas do Rio, que me deram uma baita de uma força nesses 2 últimos anos. E nós estamos juntos ainda, isso não mudou nada. Me ajudaram, fizeram uma reforma no Dino pro lado de fora, tudo. A parte estrutural eu fui tocando até aonde deu e agora precisava mexer. Tem infiltração, tem goteira no Dino, na hora de dormir tem goteira. Tô com vazamento de gás ali, umas coisas. Então, gente, eu preciso realmente de apoio. Sempre foi assim. Eu pedi apoio, porque se eu tivesse condição de fazer sozinho, não ia pedir. E, como eu já falei muitas vezes também, isso não é meu, mas não é. Isso é de muitos. Então, eu conto com esse apoio para poder retribuir a contrapartida. É o cara chegar onde ele vai, se ele chamar no rádio, vai ter alguém para atender. Se ele pousar lá e não tiver onde ir, tem onde ficar com a gente, tem apoio, tem onde comer alguma coisa, onde tomar um café. Então, é necessário um lugar para uma reunião, um bate-papo, um happy hour. Todo mundo sabe que o Dino é, como eu falei, é um equipamento de apoio. Ali que a gente marca encontro, ali que a gente faz o happy hour. O Vadico tem mesas e cadeiras no Dino, que ele faz uma varanda com mesas e cadeiras. Tem a churrasqueira, tem rádio de VHF. Então, às vezes, a gente vai fazer demonstração no aeroporto que não tem comunicação. O Dino vira uma torre de controle. Tá tudo aí. Então, é um apoio tremendo que o Dino presta para a aviação desportiva e que agora está precisando de uma força aí para ficar novo novamente, né? Então, contamos com vocês aí. Vadico, qual que é o Pix aí? O Pix é o... Olha, eu vou dar uma dica para vocês. Nós temos a Web Rádio Frequência Livre. Vocês entrarem no site da Web Rádio, né? Tem um link lá direto. Mas mesmo assim eu vou dizer o número aqui, que é o CPF. Então vai. Tá? 793-478-438-49. Repita! 793-478-438-49. O Dino vai ser arrumado. A empresa que vai fazer é a Holt Trailer, é daqui da cidade de Tietê. Todo mundo é meu amigo, né? Mas é verdade. O Vitor comprou a briga para botar o Dino em pé. Nós vamos reaproveitar equipamento. A vaquinha, esse dinheiro vai para uma vaquinha, não vem para mim, mesmo que viesse para mim. O destino seria cumprido. Eu vou prestar conta de tudo isso, no documento, a hora que entrar, já tem imagem rolando aí. E depois a que tiver na oficina vai ser passado e vocês vão poder acompanhar tudo. Então é isso aí, gente. Vamos colaborar com o Vadico, que é pro Dino continuar acompanhando a gente por muitos e muitos anos. O Dino e o Vadico, né? Que é o responsável por tudo isso. Vadico, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, de deixar o seu like, seu comentário após assistir o vídeo e compartilhar com os amigos. Um abraço, pessoal. Até o próximo Airsport. Valeu, galera. Obrigado. Fumaça fora já!